O Grande Prêmio da Holanda, disputado em Zandvoort, entrou para a temporada de 2025 não apenas como uma das corridas mais caóticas do calendário, mas também como um divisor de águas no momento vivido por Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Até então, o brasileiro vinha construindo uma reputação sólida como um dos novatos mais promissores do grid, surpreendendo em classificações e em ritmo de corrida, além de ter mostrado um nível de maturidade incomum para alguém em seu primeiro ano. No entanto, a prova holandesa foi um verdadeiro pesadelo, marcada por erros de execução, problemas técnicos, falhas estratégicas e uma enxurrada de críticas que vieram de todos os lados, da imprensa, dos torcedores e até mesmo de dentro da própria Sauber, sua equipe. O fim de semana terminou não apenas com um resultado decepcionante na tabela, mas também com uma mancha na narrativa que até então vinha sendo muito positiva para o brasileiro. A largada já mostrou que seria uma corrida tortuosa. Bortoleto, que vinha confiante para tentar mais uma vez pontuar, se deparou com um problema de embreagem que praticamente o deixou imóvel nos primeiros metros da prova. Em uma pista estreita como Zandvoort, onde as ultrapassagens são sempre complicadas, perder tantas posições logo no início foi praticamente uma sentença de morte para suas chances. Ao cair para o último lugar ainda na primeira volta, Gabriel se viu obrigado a fazer uma corrida de recuperação contra o relógio, mas a sensação que ficou foi de frustração imediata. Ele mesmo, em entrevistas pós-corrida, admitiu que a embreagem falhou, que o carro simplesmente não tinha resposta e que não havia nada que pudesse fazer naquele instante para evitar a perda de tantas posições. Se o problema técnico já havia jogado o brasileiro para trás, a estratégia da Sauber tratou de complicar ainda mais sua situação. Poucas voltas depois, quando a janela de paradas começava a se abrir, a equipe chamou Gabriel para os boxes em um momento que parecia promissor. Porém, o azar se somou ao erro de cálculo. Logo após sua parada, o safety car foi acionado, beneficiando diretamente todos os que permaneceram na pista. O brasileiro, que já tinha saído prejudicado pela largada, acabou caindo ainda mais em desvantagem pela cronologia da estratégia. Do rádio ao paddock, ficou clara a frustração de Bortoleto, que se sentiu prejudicado por uma decisão que não apenas não rendeu ganhos, mas comprometeu de vez qualquer chance de lutar por pontos. Esse episódio virou combustível para uma onda de críticas. Nas redes sociais, especialmente no Twitter e em fóruns de fãs europeus, Bortoleto foi alvo de comentários irônicos e muitas vezes duros. Alguns questionaram sua concentração, insinuando que ele teria dormido na largada, enquanto outros compararam seu desempenho ao de Zac Adjar, outro novato que conseguiu conquistar o primeiro pódio da carreira justamente nesta corrida. E dizem que Bortoleto é o melhor novato da temporada. Melhor para quem? Isso é problema para outra pessoa, escreveu um torcedor francês. Esse tipo de comentário não passou despercebido, já que parte da imprensa especializada europeia também repercutiu essas falas, demonstrando que a paciência do público não é infinita quando se trata de erros e maus resultados. Do lado brasileiro, as reações foram divididas. Muitos defenderam o piloto, apontando que ele foi vítima de uma sequência de infortúnios, a falha mecânica, a estratégia equivocada e a falta de comunicação clara com a equipe. Outros, no entanto, viram na situação um sinal de alerta, cobrando uma postura mais agressiva dentro de pista e mais firmeza nas tomadas de decisão. Houve até quem lembrasse que, em momentos assim, grandes pilotos da história da Fórmula 1 conseguiram transformar corridas caóticas em oportunidades, e que talvez faltasse ao brasileiro justamente essa ousadia para compensar os erros da equipe. Mas não foram apenas os torcedores que lançaram críticas. O chefe da Sauber, Jonathan Vettel, admitiu publicamente que houve falha na estratégia aplicada a Bortoleto. Ele revelou que a ideia inicial era apostar em uma corrida de apenas uma parada, economizando pneus e ganhando terreno no fim. Porém, o safety car entrou em um momento em que o plano simplesmente deixou de fazer sentido. O reconhecimento foi importante, já que mostrou que a equipe não deixou o peso do fracasso apenas nas costas do piloto, mas isso não diminuiu a pressão sobre o brasileiro. No fim das contas, é sempre o nome dele que aparece nas tabelas de resultados e, consequentemente, nos olhos críticos da mídia e do público. Bortoleto, por sua vez, respondeu de forma madura, sem buscar culpados diretos, mas deixando claro seu incômodo. Ele afirmou que deseja rever a corrida com calma, analisar cada decisão tomada e corrigir os erros para as próximas etapas. Também lamentou não ter tido tempo para conversar com seus engenheiros imediatamente após a prova, algo que para ele teria sido fundamental, mas que não foi possível, seja por protocolos internos, seja por falta de oportunidade no momento. Esse detalhe, aparentemente pequeno, foi interpretado por alguns analistas como um sinal de que a comunicação interna na Sauber pode não estar funcionando da melhor maneira, algo que pode pesar no longo prazo em sua temporada. O contraste com Adjar, que brilhou justamente na mesma corrida, foi inevitável. Enquanto o francês celebrava um pódio histórico,
Bortoleto precisava responder sobre uma largada desastrosa e um 15º lugar melancólico. Essa comparação direta acabou reforçando o peso das críticas, já que ambos estão no mesmo patamar de avaliação, novatos buscando se consolidar. E nesse cenário, qualquer deslize é amplificado. O que para um piloto experiente pode ser considerado apenas um fim de semana ruim, para um novato pode se transformar em um questionamento sobre seu verdadeiro potencial. O episódio na Holanda serve de alerta para o jovem brasileiro. Não se trata de uma corrida que define sua carreira, mas sim de um ponto de inflexão. A partir daqui, o modo como ele reagirá à pressão será fundamental para moldar sua imagem no paddock. Mostrar resiliência, aprender com os erros e voltar mais forte em Monza será essencial. Afinal, a Fórmula 1 é um esporte em que memória curta é uma regra. Um bom resultado no próximo fim de semana pode apagar parte das críticas, mas uma nova falha pode consolidar um rótulo difícil de carregar. Em meio a críticas, memes e análises, uma verdade se mantém. Bortoleto ainda é visto como um talento genuíno, mas o episódio em Zandvoort expôs que ele e sua equipe ainda têm um caminho longo de evolução. Se a embreagem falhou, se a estratégia não funcionou e se a comunicação não foi clara, todos esses problemas precisam de soluções imediatas. Mais do que nunca, o brasileiro precisará provar que sabe lidar com os altos e baixos inevitáveis da Fórmula 1. Porque, no fim das contas, não é apenas o carro que precisa de ajustes, é a forma como o piloto e equipe reagem aos momentos difíceis que realmente define quem será capaz de transformar críticas em combustível para vitórias futuras.